aulas anteriores, com o professor Murilo, vocês viram os tipos de sistemas de informações gerenciais. Ele passou alguma coisa sobre as bases, os níveis organizacionais? O que, professor? Ele passou, se vocês chegaram a ver os níveis organizacionais, quais são os níveis de organização, essas coisas? Vocês lembram ou não? Sim, passou. Passou, né? Joia. Então, vocês chegaram a ver a parte também do... Deixa eu só pegar aqui. Tipo de sistema de informação, né? O SPT, o SIG, SAD, para cada tipo Isso. para cada tipo de sistemas. Né? As informações, né? Sistemas de informações gerenciais como integrados. Acho que ele começou a passar para vocês os sistemas integrados, né? Sistemas de apoio à decisão, sistemas organizacionais de CRMs, né? Tá, joia. Aí, o sistema de apoio à decisão, nós vamos fazer uma aula prática, tá? A ideia é fazer uma aula prática, passar o conceito, né? E tentar usar com vocês aí um BI, para que vocês consigam instalar. Eu estou vendo aí talvez o Microsoft Power BI, para vocês poderem usar e experimentar até a ferramenta, né? Ter um conceito de vocês, ver como funciona um BI, que é mais à frente. Daqui 2 semanas nós vamos ter também a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E o tema desse ano vai ser inteligência artificial. Então, nós teremos essa aula, a aula que vem, né? E depois a outra semana é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, tá? Aí tentam participar, vai ter palestras, professor Márcio, vai ter um amigo meu lá de Rio Preto, da Unesp também, que vai falar sobre segurança de DNS, domínios maliciosos. E também vai ter a palestra de uma empresa, ela também é Visual Systems, de Rio Preto, falando sobre o IA, a parte de computação gerencial, né? Banco de dados, Oracle. Então, procurem participar aí, e vai ser no dia da nossa aula, então, tá? Vai contar como presença e tudo mais. Tá ok? Não tô conseguindo abrir o PowerPoint com o Teams. Olha que coisa. Eu não queria compartilhar minha área de trabalho inteira. Bom, vamos lá. Bom, então hoje nós vamos ver sobre os sistemas de planejamento de recursos empresariais, né? Conhecidos também por ERP, né? Sistemas de planejamento de recursos empresariais. Estão vendo a tela aí, né? Sim. Bom, então nós temos aqui uma introdução, passar para vocês sobre sistemas integrados, né? Os sistemas de planejamento de recursos empresariais, o ERP. Depois nós vamos ver alguns exemplos de alguns principais ERPs e fazer uma atividade. Aqui uma pequena introdução, talvez algumas coisas que eu vou falar vocês já viram com o Murilo, tá? E então reforça aí o aprendizado de vocês e ajuda aí no desenvolvimento da disciplina. Então, uma empresa é uma organização formal, né? Uma organização, então ela é organizada, né? Formalmente, cujo objetivo é produzir produtos ou prestar serviços, né? A fim de gerar lucro. Então, você abre uma organização, você abre uma empresa, né? E você tem que oferecer alguma coisa. Por que você vai abrir uma empresa, né? Para você oferecer um serviço, você vai prestar um serviço, ou você vai produzir coisas, você vai produzir produtos, né? Então, você tem atividades aí de comércio, atividades de serviços e bens, e nós, na área de tecnologia, nós sabemos que nós temos aí uma ampla gama de oferecimento de serviços, né? Tanto em questões de software, também como questões de hardware. O curso de vocês, como análise e desenvolvimento de sistemas, é mais convergido para a área de prestação de serviços, né? Você pode prestar serviços
em funções de suporte de software, ou você pode produzir produtos, né? Que tipo de produtos vocês produziriam como analistas de sistemas e software, né? Quem pode me dar exemplo aí de produtos? Algum sistema automatizado qualquer. Algum sistema automatizado, tá? Que mais? Website. Oi? Website. Falou aí que eu não estou vendo. O Lucas? É, Isso, website, né? Aplicações web, né? Que mais? Uma análise de sistemas? Seu analista de sistemas? Análise de um sistema. A análise de um sistema, sim, também. Que mais aí? Serviços, né? Qual tipo de serviço? Análise de sistemas. O pessoal falou em produtos, né? Website, uma aplicação de automatização. Que mais em questão de serviços? Consultoria? Sim. Alguém trabalha como consultor? Já trabalhou como consultor? A ideia da nossa aula de hoje, então, é comentar qual a importância de um determinado sistema para uma organização. É claro que a gente conversa geralmente com organizações de médio a grande porte, né? Mas é para todo tipo de organização, tanto como pequena também, inclusive. Então, a ideia é a gente entender, né, o conceito de uma empresa, né, de uma visão integrada, e aplicar um determinado tipo de sistema, né? Um sistema conhecido também como um sistema integrado, nessa organização. A área de vocês, no caso, vocês podem... A gente tem dois lados aí da face, né? Nós temos o lado que nós podemos trabalhar, como eu disse, prestando serviços ou produzindo produtos, né? Então, eu posso produzir um software, eu posso produzir uma aplicação, tanto para web como para mobile. E eu posso também trabalhar como serviço, né? Como analista de sistemas, como desenvolvedor de software, como consultor, né? Como um consultor de um tipo de sistema, ou um vendedor também de sistemas, né? Às vezes a gente tem um dom aí de vender. Eu não sou muito bom para vender coisas, mas tem pessoas que têm aí um dom que você vai trabalhar aí entre consultor e vendas, né? Você vai ser aquele vendedor, porque um vendedor de software tem que entender de sistemas também, tem que ter um conhecimento básico, de informática, né? De computação. Então, não adianta ter boa fala e também não saber, né? Não entender de software. Então, tudo isso, a gente tem uma organização, uma empresa, para gerar lucros, né? A gente busca gerar o lucro. Ninguém tem uma empresa por hobby ou por prejuízo, né? A pessoa, por hobby até tem, mas desde que tenha lucro, né? As 4 funções básicas de uma empresa. Então, nós vemos aqui nessa imagem que nós temos aí 4 funções básicas de uma empresa, né? Manufatura e produção. A gente tem aqui como centro principal o produto ou o serviço, como nós vimos aqui. Aí nós temos aqui funções básicas como manufatura, né, a produção, né, a criação daquele produto. Você tem os recursos humanos, né, as pessoas. Aí você tem a área de vendas e marketing, que é uma das áreas que mais sofrem pressão. É uma das áreas que mais tem assim, inovação, constantes mudanças. E finanças e contabilidade, que também, claro, tem aí uma certa pressão, mais voltada para fins legais, né? Jurisdição, judiciária,
novas leis, novas mudanças, né? Então, isso aqui são as 4 funções básicas, de acordo com Loudon e Loudon, de uma organização, de uma empresa. E no meio você tem um produto, né? Quando a gente fala em produto, logo vem à cabeça de um produto físico, né? Uma televisão, uma comida, né? Um alimento. Você tem aí um brinquedo, produtos hospitalares. Mas também tem empresas que vendem, por exemplo, contratos, né? Por exemplo, seguros, né? Você não tem um produto que você vê ali físico, mas você é uma seguradora, por exemplo. Você vende seguros de saúde, seguros de vida, né? Seguros de carro. Então, você tem um produto, você comercializa esse produto, né? E você tem também, por exemplo, planos de saúde, né? Que comercializa um seguro, aí um próprio produto voltado para a saúde, né? Eu sempre falo, eu não canso de repetir, eu não canso de falar, talvez às vezes eu sou um pouco até redundante, mas nós que trabalhamos com computação, com informática, e vamos sair aí para o mercado de trabalho, vocês têm que realmente conhecer um pouco de cada coisa, é importante vocês conhecerem, né, ter uma visão de cada coisa. Aquele trabalho lá, aquela atividade que eu passei para vocês no começo, aquilo foi com o objetivo de dar um pouco de abertura aí, né, abrir um pouco mais a cabeça em questões de novas tecnologias, de que está aí no mercado. Mas quando você for estar empregado, né, se você estiver trabalhando, né, você tem um patrão, você vai ter um diretor, um gerente, um coordenador, é aquilo que eu sempre falo, né, procure conhecer o máximo que você puder da empresa que você está trabalhando, né? Você está sendo empregado, eu espero que vocês estejam recebendo uma boa remuneração também, e que você vá conhecendo aí, né? Dentro dessas 4 funções, vocês podem até ir usar essas 4 funções básicas, né? Talvez você vai estar lá na TI, lá na manufatura e produção do software, mas você tem que procurar conhecer essas pessoas, procurar conhecer os gerentes, né? Procurar o que a empresa faz, o que ela produz, né? O que ela vende e no que ela almeja os seus lucros, tá? Bom, quem pode me dar alguns exemplos aí de empresas? Não só a questão do nome da empresa, tá? Nomes de empresas a gente tem um monte, eu queria saber um pouco mais a fundo, né? Citar um exemplo de uma empresa aí, o que ela comercializa, ou o que ela tem de diferente. Quem pode colaborar com isso na aula? Vocês estão vendo a minha lousa aí? Estão vendo aqui a lousa? Tá bem desfocado. Tá, e agora? A gente não consegue ler, não. Não? Tá meio ruim para ver? E agora? Quando melhora a imagem, dá para ler, sim. Mas tá meio devagar, tá meio lenta? Eu acho que depende do movimento que faz, por causa do bitrate. Você tem que sair um pouco da câmera e deixar focar. Isso, agora deixa dá pra focar. ler. Agora tá bom. É que tá focalizando a câmera, focaliza, é verdade. Espera, deixa focar, deixa a câmera parada. Isso, focou. Saiu de novo. Não, saiu de novo. Consegue fixar o foco dela? Vou colocar a mão... Isso. Acho que eu vou colocar a mão na frente e vai desfocar toda hora. Estranho, porque eu só da tarde vi. Eu acho que é porque eu tô compartilhando a minha tela também, é por isso. Eu não tô conseguindo compartilhar a tela do PowerPoint no Teams, ele não tá deixando. Melhorou bastante agora. Então. Quando eu compartilho a minha área de trabalho, fica mais carregada a imagem. Aqui ele tá deixando eu carregar somente o PowerPoint da mensagem do dia. E não tá aparecendo o meu PowerPoint novo. Estranho.
fechar de novo. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Não. Deixa eu abrir de novo aqui. Pera aí, pessoal. Nossa! O professor é assaltado durante aula online. Eu comentei no começo da aula agora há pouco isso aí. Deixa eu ver se agora vai reproduzir só a minha tela. Não. Caramba, eu não vou entrar no Teams de novo e sair, né? Mais uma vez falar assim, Então, tomando cuidado com os áudios ligados aí. deixa eu escolher minha pizzaria, amor. Ah, existe meu Instagram, meu Francisco, meu tio. Uau! Vê se melhorou um pouquinho agora a lousa, dá pra ver? Melhorou? A qualidade melhora e piora, vai e volta. Não adianta. Se eu compartilhar, minha janela fica assim. Vamos assim mesmo, vai. Bom, vocês estão vendo a minha tela. Sim, o slide. Então, bom, pessoal, as empresas, tipos de empresas que vocês pensaram aí, que vocês acham que são inovadoras, que trazem aí algo de novo aí no mercado. Startup Startup do quê? de tecnologia, por exemplo. Tá. O que mais? Alguém tem startup aí? Alguém montou alguma startup? Startup, o que mais? Assim que escreve startup, né? Startup. Bom, pessoal, vocês estão acanhados hoje? Não só na área de tecnologia, tá? O que mais vocês pensam em tipos de empresas mais inovadoras? Bruna, tá quietinha, Bruna? Hoje a Bruna é a única mulher da turma, hein? André, sim. Empresas envolvidas com o meio ambiente. Sim, Cláudio, verdade. Meio ambiente. Hoje em dia, estão destacando essas empresas aí de meio ambiente, né? Empresas que preocupam com o verde, né? Empresas que preocupam com o meio ambiente, monitoramento por drones de queimadas, né? Reciclagem. Por exemplo, vocês podem pensar em questões também de empresas que trabalham futuramente aí com reciclagem em cidades inteligentes, com lixeiras inteligentes, sensores de poluição em centros urbanos, níveis de poluição dos rios, qualidade do ar, né? Reaproveitamento de energia ou conversões de reciclagens em energias, em meios de energia. O que mais pode falar aí, pessoal? Eu não...
Fala. Eu não sei se é tão inovador assim, mais, né? Mas seria as empresas de economia compartilhada como Uber, Airbnb. Você falou o quê? Economia compartilhada, João? Eu não sei se é esse o nome. Eu sei que hoje uma vez eu ouvi, mas não tenho certeza. Vamos colocar atividades compartilhadas, vai, né? Atividades compartilhadas. É verdade. Muito bem lembrado. Eu sei que tem a ver com economia porque envolve, por exemplo, pessoas que têm imóveis que elas não necessariamente precisam deles, então elas compartilham. Carros Isso. também. Casas compartilhadas, né? Verdade. Então, nós temos exemplos aí de casas compartilhadas, como Airbnb, né? Airbnb. Aí nós temos também carona compartilhada. Os patinetes não pegaram aqui, né? Ainda não vieram para cá, a bicicleta compartilhada, né? Em São Paulo pegou um pouco, agora o pessoal fala menos, mas como eu comentei no começo, acho que na primeira aula isso com vocês, né? E o dinheiro compartilhado, os agiota? Ixi, isso aí é bem antigo, hein? Bem lembrado, hein, rapaz? Dinheiro compartilhado. Será que é compartilhado? Vai ter o Bitcoin compartilhado, né? Bom, nós percebemos aí que vocês nós percebemos que nós estamos vendo aí inovações e evoluções nesses meios de organizações, né? Às vezes tem organizações que nem têm um prédio físico. Elas têm aí um ambiente virtual, né? Um ambiente virtual. Então, nós podemos ver essas diferenças aí de questões organizacionais. Eu tô quieta porque tô sem microfone. Ah, tá. Escreve pelo chat aí, Bruno. Não tem problema. Bom, vamos lá. Dando continuidade, então. Regras de negócio. Lembra que eu comentei com vocês, se não me engano, na primeira aula sobre regras de negócio, né? Regras de negócio, ou também conhecido por processos de negócio. Regras de negócio, processos de negócio, são denominados transfuncionais. O que é transfuncionais? Regras e processos passam de setor em setor dentro de uma organização. Por que eu estou falando isso? Né? Porque eu estou comentando sobre isso, né? O funcionamento de empresas, os quatro funções básicas de uma organização, regras de negócio. Para chegar logo à frente, para a gente poder falar e ter uma abstração melhor do que é um sistema integrado, né? Um processo de negócio é um conjunto de atividades logicamente relacionadas que define como tarefas organizacionais específicas. Acho que faltou uma letra aqui. Que serão executadas. Então, você tem um processo de negócio, um conjunto de atividades logicamente relacionadas, que define como tarefas organizacionais específicas. Ou seja, a empresa ela tem aí tarefas organizacionais específicas sendo executadas por quem? Quem que executa essas tarefas organizacionais específicas numa empresa? São os funcionários? Sim, mas por meio de quem? Por meio do quê? Eu acho que eu não entendi a pergunta, professor. Para você tem um conjunto de atividades, né, numa empresa. Atividades que estão relacionadas, elas são relacionadas, né? Você existe o processo de negócio, né? Que são o quê? Atividades logicamente relacionadas. Essas tarefas organizacionais específicas, ou seja, significa que existem mais que uma tarefa organizacional sendo executadas dentro de uma empresa. Tá? Claro que são os funcionários, os colaboradores, mas através do que eles executam, né? Por meio do que eles executam essas tarefas específicas.
além das empresas terem essas funções básicas, a empresa ela é organizada, estruturada em quê? Departamentos? Quem que falou? Eu não vi aqui. Gabriel? Ferrante. Ah, eu falei departamentos, mas o João falou setores também. Tá bom. Os dois, parabéns. Isso, pelos departamentos, pelos setores. Ok? Então, nós sabemos que a empresa ela é estruturada, além lá das funções, das 4 funções básicas, ela tem os seus departamentos, né? Os seus setores. E cada setor, cada departamento tem as suas tarefas organizacionais específicas, tá? Que são executadas, que serão executadas, né? Que são executadas, que serão executadas. Porém, todas essas atividades organizacionais, elas convergem, elas apontam, elas se preocupam com o processo de negócio. Tá? Com o processo de negócio da organização. Tá? Para convergir naquele produto final. Né? Então, um processo de negócio é um conjunto de atividades logicamente relacionadas. Tá? Porque é um processo que tem um começo, ele tem uma etapa intermediária e um meio, que é realizado, e aí ele é concluído, ele é finalizado, por exemplo, por um produto. Né? Por um produto. Conseguiu esclarecer melhor agora? Foi o Rafael que tinha perguntado? Pessoal? Entenderam o que é a regra de negócio, o que é o processo de negócio? Ô, professor, tem uma dúvida. Todos os processos de negócio, eles relacionam vários setores e vários funcionários? Ou pode ter um que é específico de um setor só? Não, pode ter um específico de um setor, ou geralmente, a maioria são relacionados, né, com departamentos. Mas, às vezes, você pode ter um processo de negócio que é especificamente de um setor e não depende aí de outro departamento. Mas a maioria é interrelacionada. Ou, né, a maioria, eles são transfuncionais. Tá? Quando você vai implementar um software, você vai desenvolver uma aplicação por uma determinada organização, João, então você tem que entender essas regras de negócio, né? Para que você consiga moldar aquela aplicação em cima daquela ou daquelas regras de negócio. Geralmente são regras de negócio, né? Que aí elas vão estar relacionadas, ok? Com essas tarefas organizacionais. Ok? Entendi. Melhorou? Clareou mais agora? Sim. A gente vai fazer uns exemplos aí na frente, vem alguns exemplos, talvez vai dar um entendimento melhor. Aqui, por exemplo, ó, o setor de atendimento ao cliente. Nós temos um setor que atende o cliente. Pode ser um setor de recepção, ok? É um setor denominado como recepção. Ou também temos um setor de ouvidoria. Hoje as empresas estão colocando esse setor em funcionamento, né? Antigamente eram só grandes empresas, hoje empresas de médio porte têm um setor de ouvidoria, porque o atendimento ao cliente geralmente é a porta de entrada da organização, né? A recepção, o próprio vendedor. Mas a ouvidoria, ela é também um atendimento ao cliente, porém mais específico para alguma determinada situação que já ocorreu, geralmente um problema, uma dúvida, né? Para ser tratada, para ser discutida. Então, a ouvidoria é um outro departamento, mas também que está integrado ao atendimento ao cliente. Ok? Mas o atendimento de cliente possui uma forte relação com o setor de vendas. Ok? Só que, assim, a pessoa que atende o cliente nem sempre é um vendedor. Como eu disse, pode ser aí, né, uma recepcionista, uma pessoa que vai receber aí o seu cliente, né? E o setor de vendas, ele também está interligado com o departamento de marketing,
ou o departamento de publicidade e propaganda dessa organização. Conseguiram entender esse processo transfuncionais? E cada setor tem a sua regra de negócio, porém, aquilo que eu disse, ele vai converger para um produto final, né? Por exemplo, uma concessionária, uma concessionária, não o fabricante de veículo, a concessionária em si. Qual que é o produto final dela? Uma concessionária de veículo. Seria a venda? Sim, a venda é um processo, mas o que ela vende? Os carros, Tal. né? Sim, ela vende carro, né? O automóvel. O produto dela final é o automóvel. Só que existem regras de negócio para que esse automóvel seja vendido. Tem o atendimento ao cliente, que é um processo geralmente inicial. Aí depois tem o atendimento. Geralmente o vendedor atende o cliente, né, inicialmente. Então, só que tem o setor de vendas também interno, que cuida ali da organização, das estatísticas de vendas, né? E tem o marketing. Aí você fala assim, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro, marketing ou vendas, né? Porque geralmente o marketing, ele produz anúncios, né? Ele divulga aquele produto. Então, primeiramente, acho que ele sai na frente, não é? Ele vai lá e divulga, ele faz uma explanação daquele novo produto, né? Por exemplo, ou uma versão nova. E aí a empresa tem que divulgar esse produto numa mídia para que o cliente seja atraído, né, para aquele produto e ele venha buscar na empresa o produto. E aí nós não estamos falando de um caso aí, por exemplo, mais físico, mais realístico, né, de você ir até a concessionária lá, achar aquele carro interessante, falar com o vendedor, com o consultor de vendas, para ver o produto e comprá-lo. Entenderam essas atividades? Tanto pelo lado do cliente, mas pelo lado também organizacional, pelos setores, departamentos. Tudo bem? Sim. Tá, então tá bom. Bom, isso aqui, a partir que você coloca sistemas computacionais para poder fazer, para cuidar dessas regras de negócio, existe uma necessidade de integração desses processos de negócio. Porque nós trabalhamos numa organização só, a organização ela é uma só. Então, esses processos convergem para o lucro, né, para o produto final, e necessita de serem integrados. Tá? Então, quando você começa a trabalhar com computação, isso não é de agora, né? Mas se você voltar no tempo, há 20 anos atrás, que ainda que os sistemas de computação eram meio caros, né? Não tinha tanta inovação, não tinha tanta facilidade, possibilidades como hoje, era mais difícil. Custava mais caro para uma empresa de médio porte colocar um sistema, né? Então, houve a grande necessidade de integração. Aqui nós temos uma tabela retirada aí do Sistema de Informações Gerenciais, do Laudo em Laudo, exemplo de regras de negócios funcionais. Então, você tem aqui a área funcional, o departamento, né? E aqui você tem um processo. Então, por exemplo, manufatura e produção. Essa área funcional, ela tem uma montagem do produto, no caso do veículo, nós demos um exemplo, verificação de qualidade e produção de lista de materiais, ou quando você tem diversos materiais para produzir, né? Vendas e marketing, identificação de clientes, conscientização de clientes a respeito do produto, venda do produto, né? Aqui, né, ó, o venda e marketing estão juntos. Finanças e contabilidade, pagamento de credores, criação de relatórios financeiros, né, o processo de negócio, gestão de contas bancárias. Então, esses três processos aqui, claro que existem mais processos, né, mas pagamento de credores, criação de relatórios financeiros e gestão de contas bancárias são processos de negócios relacionados com a área de finanças e contabilidade, né? Quem irá executar esses processos
é esse departamento aqui, não é o vendas nem o marketing. Porém, nós vamos ver que eles estão relacionados. Recursos humanos. Quem cuida dos recursos humanos? Quem contrata os empregados? Quem faz a seleção dos empregados? Quem divulga essas vagas? Né? Quem que avalia o desempenho dos próprios empregados? Ah, é meu gerente, meu coordenador. Sim, mas é por meio do RH, que o RH vai lá e vai dar instruções para o seu coordenador, para o seu gerente, para te avaliar também. Tá? Inclusão de empregados em plano de benefícios. Então, nós temos aqui alguns exemplos de processos de negócios de determinadas áreas funcionais, mas que todos estejam relacionados de uma maneira ou outra. Por exemplo, uma coisa básica. Eu trabalho no vendas. Eu sou um vendedor. Mas quem que me contratou? A empresa, sim. Mas quem que fez todo o processo de contratar, de avaliar desempenho, de incluir o empregado na organização? Recursos humanos. Então, eu fui contratado, passei pelos recursos humanos, mas estou trabalhando, né? O recursos humanos me deu as orientações, tudo mais, os benefícios, né? O salário e tal, né? A carteira de trabalho lá, só que eu vou trabalhar no marketing, né? No vendas. Ok? Tudo bem essa parte? Claro que vocês entendem tudo isso, né? Nós temos essa visão, só que o que é importante, vocês como futuros analistas de sistemas, trabalhando na área de desenvolvimento, principalmente, nós vemos que isso, estudado de uma maneira mais aprofundada, nos facilita a desenvolver softwares. Vai nos facilitar a criar um sistema. Tá? Você tendo essa visão um pouco mais delicada, vamos dizer assim, um pouco mais minuciosa de cada departamento. Tá? Bom, continuando. Aqui nós temos um outro exemplo já relacionado, né? Nós temos um exemplo de relacionamento, também denominado novamente transfuncionais, porque ele passa de várias funções, por várias funções, entre setores. Né? Regra de negócio, processamento do pedido, por exemplo. Você tem aqui uma regra de negócio que é realizado por meio do processo do pedido. Então, você vai processar um pedido do cliente, envolve um complexo conjunto de etapas que exigem a responsável coordenação entre os setores de vendas, contabilidade e produção. Então, significa que o processo, a regra de negócio, o processo de negócio, né? Ou seja, processar o pedido do cliente, processamento do pedido do cliente, exige um complexo conjunto de etapas? Sim, exige. Né? Que também exige o envolvimento de 3 setores, aqui no caso, vendas, contabilidade e produção. Ok? Então, nós temos aqui, por exemplo, o vendas, né? Eu vou lá na empresa, vou lá na concessionária, compro lá o meu veículo, compro um carro lá. Ok? Então, o vendas vai gerar um pedido, ele vai gerar aqui um pedido de uma nova venda, de um novo produto, né? E vai apresentar esse pedido para quem? E vai apresentar esse pedido para a contabilidade para verificar o crédito. Provavelmente eu quero financiar lá em suaves prestações o meu carro. Mas tem que ser 0, senão não compra, hein? Então você vai comprar um carro, vai verificar se você tem crédito, tá? Ah, professor, mas aqui também não é o financeiro que entra? Sim, aqui nesse exemplo está a contabilidade. Né? Mas na maioria das empresas, a contabilidade é separada do financeiro, tá? Financeiro é uma coisa, financeiro trabalha mais ali com a moeda, com o dinheiro, com o pagamento, com o boleto, né? Transações bancárias. A contabilidade, ela faz o pós ali, né? Ela vai contabilizar, ela vai ver lucro, prejuízo, né? Ela vai fazer balanço, ela vai dizer para o financeiro como fazer determinadas situações. Mas, enfim, aqui você então verifica o crédito, você vai aprovar esse crédito e vai ter 2 funções aqui, ó, nessa etapa, né? Depois que verificou o crédito e foi aprovado o crédito, então você vai emitir a fatura, né? Você vai emitir aquela nota fiscal, o faturamento, e você vai também já mandar um aviso, você vai enviar um aviso para o departamento de manufatura e produção.
para quê? Para montar o produto, né? Então, aqui ela tem duas etapas, ó. Depois que verificou o crédito, esse crédito foi aprovado, ele vai emitir uma fatura pela contabilidade e também vai enviar, e vai enviar um outro processo para o setor de manufatura e produção, que vai montar o produto. E aí, a manufatura e produção, após a montagem desse produto, né, manufaturar, ele vai expedir o produto, né, que é o setor de expedição. Ele vai entregar esse produto aí para o seu cliente, né? O cliente vai receber. Agora, falando assim, olhando, né, esses fluxogramas, olhando essas imagens, parece ser uma coisa assim, fácil de entender, né? O conceito, não é? Ou vocês acham que é difícil de entender? Essa visão conceitual. É fácil até. Sim, muito bem. É fácil, não é complicado. Porém, Gabriel, quando a gente passa isso para uma linguagem de programação, aí acho que a gente pode se deparar com essa frase aqui, ó. Um complexo conjunto de etapas. Vocês concordam comigo ou não? Concordo. Né? Se tem alguém de vocês aí que já trabalha com esse tipo de desenvolvimento, acho que vai entender um pouco o que eu estou falando. Realmente, a gente trabalhar com desenvolvimento de software e quando envolve um desenvolvimento mais amplo, que envolve, ou seja, que irá envolver diversas regras de negócio, é complicado, é complexo. Por isso que volto a falar. Entendam o máximo que vocês puderem das regras de negócio da sua organização. Principalmente se vocês forem desenvolvedores de software daquela empresa. Agora, se vocês trabalham, por exemplo, com uma empresa que a gente vai ver mais para frente aí, de grandes empresas, gigantes de desenvolvedores de ERPs, de softwares, aí você provavelmente irá trabalhar somente em um setor específico de desenvolvimento, né? Você vai se especializar, por exemplo, no desenvolvimento da etapa de vendas, ou você vai trabalhar no desenvolvimento da etapa de finanças, controladoria e finanças, tá? Porque não dá para você conhecer, você vai ter que conhecer regras de negócios genéricas, básicas, né? Genéricas, o que é crucial realmente, ou seja, todas aquelas organizações usam aquele processo. Porém, cada empresa tem as suas especificidades. Elas têm processos, regras de negócio específicas para determinadas situações que uma outra empresa não tem, né? Mas ela tem uma outra necessidade diferentemente da outra, tá? Não sei se eu estou conseguindo explicar essa parte aí, essa minuciosidade dessas etapas, pensando como um desenvolvedor, um programador desse tipo de software. Vocês estão entendendo essa parte até agora? Pode continuar? Pode, por mim pode. 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 Pessoal, parece que vocês estão meio acanhados hoje, ou vocês estão meio assustados comigo? Estão cansados? Sim. Tá. Vamos sair um pouquinho mais cedo hoje, então. Bom, continuando, então. A conclusão. Os sistemas de informações, né, os SIs, os sistemas de informação, são aplicados e utilizados para todos os 3 níveis de organização. Então, nós temos a famosa pirâmide aqui, que nós temos níveis, né, organizacionais. Então, eu não sei se vocês viram isso com o professor Murilo, já chegaram a ver, né? Esses níveis organizacionais, chegaram a ver? Onde tem cada tipo de sistema de informação aqui, né? E depois nós temos tipos, níveis operacionais. Vocês chegaram a ver isso? Sim, a gente viu. Tá, obrigado. Então, aqui, ó, gerência operacional são os trabalhadores de serviço e de produção e trabalhadores de dados. Aí nós temos aqui a fatia do meio, gerência média,
cientistas e trabalhadores do conhecimento. E em cima lá o pessoal sênior, né? A gerência sênior, executivos, diretores, né? O pessoal mais alto escalão da organização. Ok? Bom, sistemas de informação não podem viver completamente sozinhos. Ou seja, dependem de outros sistemas de informação. Eu acho que vocês viram em aulas anteriores que cada nível da organização aqui, ó, ela tem um sistema de informação específico para essa fatia da pirâmide, para essa parte da pirâmide, não é isso? Nós temos lá um sistema de informação de gerência operacional. Nós temos um sistema de informação, no caso aqui, para a questão de análise de dados, sistema de apoio à decisão. Né? Nós temos aqui embaixo também o sistema que emite nota fiscal, que faz a expedição do produto. Né? Aqui nós temos um aqui nós temos um sistema de informação que nos traz aí um acompanhamento em tempo real da produção da minha empresa, qual é o lucro que eu estou tendo no dia, ou qual é o lucro que eu estou tendo a cada 3 horas, relatórios gerenciais, relatórios mais precisos, mais assim resumidos, que sumarizam as vendas, o lucro, o prejuízo, para que o gerente sênior aqui tenha mais facilidade para compreender esse tipo de sistema, mais esse tipo de informação, perdão. Então, nesse caso, antigamente, professor, você está falando antigamente? Sim, antigamente, nós tínhamos um tipo de sistema para cada nível da organização. Mas hoje não tem ainda? Sim, hoje tem. Hoje tem. Só que tudo depende né? Depende de dinheiro, depende de quanto eu posso adquirir esses tipos de sistemas, né? Alguém pode me dar um exemplo? Alguém poderia me dar um estudo de caso real? Ou que ainda trabalha numa empresa, não precisa citar o nome, tá? Mas assim, que trabalha com diferentes tipos de sistemas hoje em dia? Vocês têm uma ideia? Ou até mesmo com planilha de Excel? Alguém de vocês trabalham assim? Ou já chegaram a trabalhar? Professor, eu acho que... Ergue uma mãozinha, um por vez, para eu saber quem tá falando. Tá, eu posso começar, eu acho. Uma das ideias de TCC que eu e o Lucas a gente teve era fazer um software para o lar da criança em Catanduva. Acho que eu ouvi alguma coisa sobre... Foi o Marcos Colombo que sugeriu, não foi? Sim. Legal. O Lucas não... Então, o Lucas não foi no dia que o professor levou um outro aluno dele. E lá eles até tinham algum software que automatizava, assim, mas a maioria das coisas era feita em papel e Excel ainda. Então, papel e Excel. Não deixa de ser um sistema, o papel, né? Vocês viram que sistemas são vários tipos de sistemas. Sistema solar, sistema biológico, sistema imune, né? Mas, no caso, considerando lá um lugar que cuida de crianças, então ainda estão usando papel, né, João? E você falou que também é Excel, então algumas coisas usam Excel, né? Sim, era o que eles mais usavam. E realmente era muito ruim, porque, principalmente quando mudava, assim, de um ano para o outro, eles tinham que recomeçar de novo e eles não apagavam e tal. Aí às vezes corria o risco de pagar a planilha correta, sobrepor, né, dados da planilha anterior, realmente. Sim, como era muito manual, eles também não tinham, vocês não sabiam como operar da melhor forma. Tem razão. Bom exemplo. Alguém mais traz algum caso semelhante do João? Ninguém mais? Rafael, você ia falar alguma coisa? Ô, professor, eu ia citar, mas eu acho que a forma que eu entendi, e pelo que o João falou agora, eu acho que não ia caber, não.
Eu ia falar que a empresa onde eu trabalhei antes trabalhava com diversos sistemas, né? Cada setor tinha o seu sistema, mas era um sistema que um falava com o outro, sabe? Um sistema falava com o outro, interagia um com o outro, né? Bom, pra você entender, né? Era a companhia de energia, que é Energisa, né? Então, a área de leiturista tinha um sistema próprio que correspondia com a área do atendimento, que era outro sistema. E aí, o sistema ali de atendimento também respondia a comandos do sistema dos eletricistas. Eu não sei se essa minha colocação está de acordo com o que você estava falando. Não, tá de acordo totalmente com o tempo da aula de hoje. Mas a minha dúvida é, esses sistemas de cada departamento eram sistemas de diferentes fornecedores? Não, era um só. Ah, sim, exatamente. Era Isso que a gente vai chegar a falar depois, né? Compreendi. Exatamente. Então, nesse primeiro caso que o João comentou aí, realmente, eu já trabalhei também em empresas, né, que tinham alguns sistemas para determinados setores, né? Por exemplo, você tem o setor de vendas. O setor de vendas, cada vendedor lá, vamos dar o exemplo que o João falou, cada vendedor tem uma planilha de Excel, né, no computador dele. E é claro que essas planilhas acabam não sendo integradas, né? Cada um tem a sua. Então, para você tirar um relatório de vendas aí, é mais árduo, é mais complicado, né? Você vai levar algum tempo aí para poder fazer um relatório de vendas de todos os vendedores. Professor, mas o Excel tem macro? Sim, claro, tem. Mas é diferente de um sistema que já tem todas as informações em um lugar só. Aí você tem lá, por exemplo, a área de cadastro de clientes, né? Toda empresa ali tem os seus cadastros de fornecedores, de clientes, isso é básico, né? Aí você tem uma área de cadastro de produtos, né? Também. Então, isso torna-se um sistema fragmentado, né? Agora, volto a dizer, tudo depende também do quanto eu posso pagar para ter um sistema. Um único sistema. Depois a gente vai ver nos próximos slides aí à frente as vantagens e desvantagens. Porque isso custa caro para uma empresa, né? Só que também tem as suas dificuldades, né? Uma empresa pequena, por exemplo, uma mercearia, ou um cabeleireiro, por exemplo. Ô, Rafael, seu microfone está ligado. Perdão. Então, o que acontece? Depende do empresário, é caro um sistema desse, tá? Alguém mais quer dar algum exemplo aí? Leonardo, José Emílio. José Emílio, você está aí, José Emílio? Quem está dormindo? Sim. Não. Não. André Urian, tá aí, André? Ô, professor, Oi, Leonardo. lá na empresa que eu estou trabalhando tem vários sistemas de desenvolvimento, no caso. Você desenvolve o sistema lá, né? Isso, lá a gente desenvolve. Então, tipo, depende do escopo do cliente, né? Que tem sistemas que fica mais caro para desenvolver. O equipamento que vai usar depende o sistema diferente que você vai desenvolver. Isso. Então, tem vários sistemas para a gente usar para desenvolver a aplicação para o cliente. Não sei se isso encaixa. Sim, encaixa. Mas provavelmente você tem um sistema base lá, né, Leonardo? Tem um sistema básico que você pode instalar no cliente e a partir dali há integrações, né, entre módulos do sistema, né? A gente tem um sistema para pegar as informações do cliente, né? Como se fosse um backup, porque ele vai passar os diagramas, o fluxograma de como funciona a empresa dele, né? Para a gente desenvolver o sistema em cima disso. Então, a gente tem um sistema para armazenar esses dados que vêm do cliente, para backup do que a gente está desenvolvendo, porque todo mundo, às vezes, acaba... Eu começo a desenvolver, outro termina, então... para todo mundo ter acesso à mesma versão, a gente tem um sistema lá para backup das versões, né? Versionamento, né? Isso. Não, tem a ver sim, entendi. Tem a ver sim. Porque vocês trabalham lá também com um prestador de serviço. Vocês vendem um produto e vendem também automação, né? Isso, a gente vende tanto os painéis, né?
Isso. Como não o só sistema, o software, né? Não só o software, a gente vende a infraestrutura e o software, né? Isso, infraestrutura e o software, hardware e o software, O né? hardware e o software. Isso, então mas aí você também tem que ter aí, né, um casamento aí, né, além de vender o software e o hardware, fazer uma integração entre esses dois produtos, né? Isso. Entendi. Não, é isso mesmo que eu quero chegar, né? Na verdade, nós estamos falando aí de sistemas independentes para chegar depois em sistemas integrados, né? É que hoje em dia é difícil você ver uma grande organização estar trabalhando com vários sistemas, né? Eu tô querendo assim... Oi? O que eu tô querendo mostrar para vocês é que esse conceito ele está diminuindo com o passar do tempo, já diminuiu bastante, porém, depende muito do ramo de atividade de cada empresa e o que ela também vai poder pagar para isso, né? Qual é o custo-benefício que ela vai ter, tá? Bom, então, surgindo a necessidade da integração dos sistemas de informação, lembrando que existem sistemas de informação para cada nível da empresa, para cada nível da organização, né? Aqui, de acordo com essa imagem da pirâmide, nós temos os sistemas de informações para gerência operacional, para gerência média e para gerência sênior, tá? Só que há uma necessidade de integração desses sistemas de informação. E aí nós caímos num conceito de sistemas integrados, né? É que, assim, quando a gente lê pela primeira vez sistemas integrados, a gente fica um pouco confuso, não fica ou não? Eu fico. Quando a gente fala assim, sistemas integrados, né? Sistemas integrados, parece que vem na cabeça da gente o quê? Ah, eu tenho um sistema lá um sistema de emissão de boleto, mas eu tenho um sistema de cadastro de cliente. Tá, mas já funciona junto esse sistema? Sim, mas eu tenho um sistema do fornecedor, o terceiro. Eu tenho um sisteminha lá que ainda cuida disso, de 1990, mas está funcionando ainda. Não tem como largar dele. Ele está usando, ele não é integrado, mas ele gera dados por arquivos CSV. O que vem na cabeça, às vezes, é isso. Essa maneira de falar sistemas integrados. Basicamente, é um sistema meu, eu tenho lá um sisteminha, mas eu tenho um sistema de um fornecedor, de um terceiro, que eu acabo integrando de uma maneira, assim, meia, entre aspas, integrada, de uma maneira meia gambiarra, vamos dizer assim, tá? Na verdade, não é bem isso que eu queria dizer. Na verdade, o que eu quero dizer para vocês é que nós temos vários sistemas em cada nível organizacional, como eu disse agora há pouco, para cada setor, por exemplo. E aí, esses sistemas, eles precisam se relacionar entre si. Eles precisam, eles necessitam, né? Necessitam. Então, essa que é a integração, né? Isso aqui que é a necessidade de integrá-los. Então, por isso que fala sistemas integrados. Entenderam melhor agora esse conceito? O que são sistemas integrados? São os tipos de sistemas de informação que eu tenho em cada departamento da minha organização, tá? E eles estavam trabalhando de forma isolada, ou seja, segmentada, fragmentada, só que eles precisam trocar informações entre si. Então, aí a gente vai para um conceito chamado de sistemas integrados, ou seja, todos esses sistemas, eles estão agora integrados, conversando entre si, trocando informações entre si. Entenderam agora? Melhor? Sim. Sim. Joia. Então tá. Só que assim, para quem já trabalha com o sistema integrado, talvez falando assim, pô, mas você está falando uma coisa, professor, que já existe há anos. Sim, já existe há anos. Mas isso é um conceito interessante da disciplina, que é onde você consegue verificar num lado de desenvolvedor. Né? O que eu quero puxar aí a sardinha para o lado de vocês é a questão do lado do desenvolvedor de software. Tá?
Bom, o crescimento do mercado empresarial, com a globalização, exigiu das organizações a implantação de sistemas de informações que abrangem todos os seus setores, departamentos e áreas. Né? Que abrange todos os setores, então. Então, que seja um sistema único, mas que abrange todos os setores. Por exemplo, se você falar no Brasil, o Brasil tem um sistema de saúde. Como que é chamado o nosso sistema de saúde? SUS. SUS. Né? Sistema Único de Saúde. Tá? Então, se eu for em qualquer lugar do Brasil, imagina o Brasil uma empresa, uma organização só, né? Imenso. Se eu for lá no Amazonas e for ser atendido pelo sistema de saúde do Brasil, o procedimento, a regra de negócio que a enfermeira, que a atendente lá vai fazer comigo, vai me atender, é o mesmo processo, é a mesma rotina, é o mesmo processo de negócio se eu for ser atendido aqui na minha cidade. Porque é um sistema único, tá? Então é um sistema teoricamente integrado. Porque eles conversam as mesmas regras de negócio. Certo? Bom, esta amplitude coberta pelos SIGs, Sistemas de Informação Gerenciais, é denominada de sistemas de informação integrados, né? Ou sistemas integrados, tá bom? Então, é um casamento que tenta ser perfeito entre sistemas integrados e regras de negócio da organização. Então, você tem vários sistemas integrados relacionados com as regras de negócio da minha organização. Tá? Espera só, pessoal, 8h30. Tá. Reforçando aqui, de acordo com Laudan e Laumann. Sistemas integrados são sistemas que abrangem todas as áreas funcionais, concentrando-se na execução de processos de negócio, que permeiam toda a empresa e incluem todos os níveis de gerência. Gerência sênior, média e operacional. Então, eles incluem, né, permeiam toda a empresa e incluem todos os níveis de gerência. Bom, veja bem, se você for trabalhar com vários sistemas, suponha que você é um diretor, lá, sênior. Aí você fala assim, eu quero saber quantos veículos foram vendidos até agora, no momento do dia de hoje, né? Veículos diários. Eu quero saber quantos produtos, né, no caso de um veículo, foram vendidos até o momento hoje, né? Suponha que, sei lá, é 11 horas da manhã e eu quero saber, ou melhor, quantos foram expedidos lá, né? Quantos foram já entregues para o cliente. Se eu não tenho um sistema integrado, né, eu vou ter que pegar um telefone, ligar no departamento, ligar no ramal do departamento, pedir lá para o gerente operacional, ir lá no sistema dele, consultar para mim e enviar por e-mail, por exemplo, um modo bem arcaico, né? Então, eu não tenho lá uma rotina no meu sistema de gerência sênior que faça isso para mim, porque eu utilizo um outro sistema. E pode ser um sistema de um outro fornecedor, de um fornecedor diferente, mas é um sistema mais específico para as minhas regras de negócio. Tá? Pessoal, eu vou parar por aqui, 8h30. Podemos fazer um intervalo e voltar às 9h? Pode ser. Tudo bem? Vocês concordam ou não? Por mim, Com tudo certeza. bem. Ô, professor, você fez chamada já? Acho que eu não respondi, eu acho. Não, eu não fiz chamada. Eu geralmente, no final da aula, eu imito aquela lista do Teams aqui e vejo quem estava presente de acordo com o horário. Ah, tá. Tá? Então a gente pode voltar às 9h, pessoal? Pode. Tudo bem? Então tá. Aí depois a gente sai um pouquinho mais cedo hoje. Vamos dar um intervalo então. Eu vou parar de gravar essa parte aqui.